E aí galera, tudo bom com vocês? Estamos de volta aí com nossas aulas aí de Fundamentos de Informática para o curso técnico de agropecuária do Polo Coroatá, Maranhão, tá? E vamos lá, sem mais delongas, tá certo? Vamos lá para o nosso primeiro slide. E olha só, aqui nós temos a disciplina, que é a nossa disciplina Fundamentos da Informática, e aqui nós temos aqui o nome do professor, né? O William Moraes, que é esse que vos fala aqui. Ok, galera, então olha só, nós vamos para o segundo slide, tá? E nesse segundo slide nós temos aqui, né, o nosso sumário, onde nós vamos ter a parte de hardware, nesse tópico 2, a parte de hardware e a parte de software. Nós vamos dar primeiro essa prioridade aqui, ó, para hardware, e depois nós vamos aqui para a parte de software, ok? Beleza? Show de bola. Então, vamos lá. Então, olha só, aqui nós temos o que seria hardware. O que seria hardware? Aí tem aqui, ó, o conceito bem resumido. A hardware é a parte física do computador, de um computador, tá certo? Do computador. É a parte física do computador. Então, o que acontece? Tem alguns, né? Tem alguns outros conceitos, como o professor sempre fala. Eu trago para vocês aqui o conceito mais resumido, tá bom? Mas tem outros conceitos aí em outras apostilas, até mesmo na internet. Mas o que a gente tem que assimilar? Hardware é a parte física do computador. São todas as peças. É tudo aquilo que você consegue pegar. Conseguiu pegar, é um hardware. Professor, o mouse é um hardware? É, você está pegando, então é um hardware. Professor, o monitor de vídeo? É, se você pegar é um hardware, pessoal. Tudo que você conseguir pegar é hardware. Então, por isso que é dito, hardware é a parte física do computador. Hardware são todas as peças do computador, ok? Show de bola. Então, vamos lá. Então aqui, ó, é formado pelos componentes eletrônicos, como por exemplo, circuito de fios, luz, placas, utensílios, correntes, né? E qualquer outro material de estado físico que seja necessário para fazer com que o computador funcione. Então, olha só, aqui nós temos o hardware. A fonte de alimentação é o hardware? É, eu posso pegar. O drive de CD é um hardware? É. Tudo, pessoal, a placa-mãe, processador, memória, placa de vídeo, placa de som, disco rígido ou HD, leitor interno, mouse, teclado, caixa de som, monitor, tudo isso aí é um hardware, tá? Que parte do tudo? Você não entendeu? Tudo, pessoal, tá? Hardware é a parte física, é tudo que você conseguir pegar, tá ok? Show de bola. Então vamos lá. Então olha só, nós temos aqui, ó, o sistema computacional. Nós já vimos o que é hardware, né? Que hardware é o computador em si, a parte física. E aqui nós temos o sistema computacional, né? Sistema computacional, tá certo? O que seria esse sistema computacional? É o que é preciso para fazer aquele ciclo que a gente precisa de entrar com informações, para poder essa informação ser processada, para poder essa informação sair, tá certo? Com o resultado, tá? Isso seria o sistema computacional. Tem que haver uma entrada, um processamento, para que haja uma saída de informações, tá ok? Então, segundo a parte teórica, olha só, um computador pode ser programado para realizar diversas tarefas. Essa tarefa ou essas tarefas necessitam de entrada, para que fornecerem saídas. Dessa forma temos dados. O que seria dados? Olha só, dados é a informação, tá? Deixa eu apagar aqui que eu baguncei, né? Tá, dados, tá? Marcar aqui de novo. Então, opa, não é essa. Pronto. Então, o que seria dados, tá? Esse dados aqui, tá? É a informação em estado bruto, tá? Esse dados aqui, olha só, ele não tem um significado, não tem um significado, tá? Ele é, ó, voltando aqui, ó, dados. O que seria dado? Dado é um, tá certo? Ela não tem significado isolado. Por exemplo, número, se eu chegar aqui para vocês e falar assim, ó, 1. Exatamente, você vai ficar, o que esse professor quis dizer?
Eu falei só um. Um isolado é um dado, ou seja, não tem significado. Agora, se eu falar, olha só, lá na rua 1, aí você já vai ter, ó, tá certo? 2 dados que vai formar o quê? Uma informação. Então, dados é uma, né, é a menor parte de uma informação. Vamos falar dessa forma. É o estado bruto. Sozinho, um dado não tem significado nenhum. Já uma informação, aí é um conjunto de dados organizados que vão formar a informação, tá ok? Então, dado é eu chegar aqui e falar, tipo, tu o quê? Tá certo? Ele o quê? Tá? Então, esses são o quê? São tipos de dados. Dados, tá? Não tem significados. Agora, juntando os dados e organizando os dados, aí vão formar o quê? Uma informação, tá? Então, eu entro com os dados, tá? Esse computador, ele vai processar esses dados e esses dados vão fazer com que exista o quê? A saída de uma informação. Então, olha só, ó, entrada de quê? De dados, ele vai processar, ó, tá? Ele vai processar para que saia com o quê? Com as informações. Aqui no caso, que o professor riscou por cima, eu posso até tirar aqui, vou tirar essa seta. Então, o que o professor riscou aqui por cima, ó, são as informações, ó, tá certo? Então, aqui no caso, ele entra com os dados, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai processar esses dados, olha só, processar esses dados, ó, para que haja o quê? A saída de informações, tá ok? Que é isso que ele está dizendo aqui, ó, tá? Entra com os dados, processa e sai com a informação, ok? Lembrando, tá? Aqui, ó, é entrada, aqui ele pode processar e armazenar, tá? Armazenar essas informações, tá ok? Então, show de bola. Então, não sei se no outro slide eu tenho algum conceito, não, só aqui mesmo. Então, dado, tá certo? Sozinho não tem significado nenhum, os dados sozinhos não tem significado nenhum. Agora, eles juntos e organizados, aí eles vão formar quem? A informação, tá ok? Por isso que tem esse sistema computacional aí que tem que ter uma entrada de dados para ver um processamento e haver uma saída de informação, ok? Show de bola. Vamos lá, vamos aí para o nosso próximo slide, onde no nosso próximo slide nós vamos estar trabalhando aí com o sistema de medidas. Isso aqui é muito, muito importante para a gente saber. Então, vamos agora prestar bastante atenção, tá? Então, olha só, ele diz aqui em primeiro lugar que o sistema de medida que a gente utiliza na informática é o sistema, ó, o sistema binário. Sistema binário porque é base 2, tá bom? Então, o sistema de medida que nós utilizamos na informática é o sistema, ó, vou aqui chamar a atenção, tá? É o sistema binário, tá? Binário porque vem de bi, ou seja, de 2, ó, base 2. Como assim base 2, professor? Olha só, a menor unidade de medida, tá? A menor unidade de medida que eu tenho no mundo da informática é chamado de bit, tá? É chamado de bit. Vou colocar aqui para vocês, ó, tá? Bit. Então, bit tá aqui, ó. Vou botar bem aqui o conceito, ó. É a menor unidade de medida usado na informática, tá ok? Então, bit é a menor unidade de medida utilizada na informática, tá? Bit, tá ok? É uma medida bem pequenininha, tá? Bit, tá? Eu já explicar aqui para vocês, tá? Só chamando a atenção aqui, tá? Então, quero que todo mundo entenda, porque o sistema de medida, hoje em dia, representa praticamente o mundo da informática, tá? Então, bit
é a menor unidade de medida utilizada na informática. Então, o que acontece? O bit, ele faz parte do sistema binário. E o sistema binário é baseado em 2 dígitos. Isso aqui, ó, 2 dígitos, base 2, que é o número 0 e o número 1. Tá? É 0 e 1. Então, tudo no mundo da informática se baseia em 0 e 1. 0 e 1. Tá? Eu costumo até brincar em sala de aula, tá? Quem assistiu já Matrix, né? Matrix, que é aquele filme aí, né? Tá? Bem, como é que se diz? É fictício, não é essa palavra, né? Não é essa palavra, não, é futurístico, tá? Então, o filme Matrix, tá? Quando passa aquela telinha famosa, que é aquela tela preta com aqueles, né? Com aquelas letrinhas, né? Verdes descendo, né? Eu costumo dizer isso. Quem já viu isso aí? Aí a galera, todo mundo, professor, eu já vi, eu já assisti esse filme, eu já vi essa tela, que é uma tela preta com as letras verdes. Aí eu olho para ele assim, eu digo, pois eu assisti todos os 4 filmes e eu nunca vi essa tela preta descendo as letras verdes. Ixi, professor, pois é, porque ali não desce letra nenhuma, só desce 0 e 1, 0 e 1. Porque é só isso que existe no mundo da informática. É um sistema binário, onde são base 2 e são só esses 2 dígitos, 0 e 1, 0 e 1. Aí a galera começa logo a sorrir, tá bom? Então, naquela tela preta que desce, né, os algarismos ali, são só 0 e 1, 0 e 1. É só isso que existe no mundo da informática, tá ok? Por quê? Porque é um sistema binário, tá? Só base 2 algarismos, ok? Beleza, voltando aqui para nossa, né, para o nosso slide, já sabemos que no mundo da informática existe um sistema de medida. Esse sistema de medida é chamado de sistema binário, porque é de base 2. Por que de base 2? Porque é baseado em 2 algarismos, 0 e 1, tá ok? Então, se eu falar que 0 é um bit, está certo. Se eu falar que 1 é um bit, está correto. Só pode ser esses dois, ou 0 ou 1. 0 é um bit? É. 1 é um bit? É. Tá certo? 0 e 1 eu tenho 2 bits. Tá ok? Show de bola. Só que, antes de eu mudar aqui para o nosso slide, o que acontece, galera? Assim como no mundo real, nós temos, né, um sistema de medida, que é o decimal, né? Na verdade, nós temos vários sistemas de medida. Nós temos o metro, nós temos o quilômetro, nós temos a grama, tá? Então, o que acontece? Olha só, quando eu começo a medir, eu tenho milímetro. Depois do milímetro, eu tenho o centímetro, que é uma medida maior. Eu posso dizer que é um múltiplo do milímetro. Eu tenho o metro, que é um múltiplo do centímetro. Eu tenho o quilômetro, que é o múltiplo do centímetro, tá certo? Então, o que acontece? Eu tenho o milímetro, eu tenho o centímetro, que é o múltiplo do milímetro. Eu tenho o metro, que é múltiplo do centímetro. Eu tenho o quilômetro, que é múltiplo do... tá? Então, o que acontece? Aqui no mundo real também tem os múltiplos, que nós vamos ver agora, tá? E o múltiplo do bit é quem? O múltiplo do bit, olha só, é o byte, tá certo? Tá? O múltiplo do bit é o byte, que é uma medida maior. Deixa eu só apagar aqui, galerinha, ó. Tá, pronto. Apaguei. Só apagar aqui, tá? Opa! Despertador tocou. Então, vamos lá. Então, olha só. Nós temos aqui o bit e temos o múltiplo do bit, que é o byte, tá certo? O múltiplo do bit, que é o byte. Então, o que acontece? Olha só. Para mim ter um byte, para mim ter aqui, ó, um byte, eu tenho que ter o quê? 8 bits. 8 bits. Como assim, professor? Ó, para mim, o que é um byte? Um byte é qualquer caractere. Um byte é qualquer caractere. O que é caractere, professor? Caractere é qualquer letra, qualquer número, qualquer símbolo é um byte. Qualquer símbolo é um caractere. Para mim não falar que byte, tá certo? Ah, vai que eu coloco assim, galera, isso aqui é um byte. Aí você, professor, isso aí é um byte. Galera, isso aqui é um byte.
Não, professor, o senhor falou que byte é letra, isso aí é um número. Então, para não acontecer isso, byte é qualquer letra, byte é qualquer número, byte pode ser um acento, pode ser um traço, pode ser um ponto, pode ser um símbolo qualquer. Que símbolo bonito, né? Mas tudo bem, né? Então, generalizando, byte é qualquer o quê? Caractere. Qualquer caractere, qualquer símbolo é um byte, tá ok? Então, o que que acontece? Quando eu digito, tá, no meu computador um W, para botar o meu nome, William, quando eu digito um W, para mim é um W. Para o computador, isso aqui, ó, não é um W. Para o computador, é um conjunto de 8 bits. Que, situação hipotética, eu vou colocar aqui como se fosse. Claro que eu não sei aqui, né? Eu vou só situação hipotética. Eu digito W, para mim é W, mas para o computador é um conjunto de 8, né, 0 e 1s, ó. 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Pronto, tem 8, tá aqui, ó. 4 aqui. Opa, falta 1. Pronto, como eu botei mais um, tá? Então, quando eu digito W, para mim é W. Para o computador é uma sequência de 0 e 1s, tá? Então, o que que eu quero dizer com isso? Que qualquer byte é composto por 8 bits, tá? Na hora que eu digito, né, vou usar aqui em cima, porque não tem mais ali embaixo, não tem mais espaço. Na hora que eu digito a letra L, tá? Para mim é um L, para o computador vai ser 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, tá? Situação hipotética, que é o conjunto de 8 bits. Aqui eu tenho o quê? Um byte, tá certo? Então, a cada byte eu tenho 8 bits, tá ok? Eu poderia, professor, você acha que pode ser que as questões me cobrem, por exemplo, uma palavra aqui, Will, e ele pergunte quantos bytes existem aqui? Pode, ele pode fazer essa pergunta, que você vai responder 4 bytes. Professor, e se ele perguntar quantos bits? Aí você multiplica. Se cada um byte é 8, então 4 vezes 8. Então, no caso, vai ser o quê? 32 bits. 32 bits. Tá ok? Por quê? Porque são 8 cada letra, são 4 letras, 4 vezes 8, 32. Tá ok? Então, aqui, tá, nós vimos que existe um sistema de medida na informática. Esse sistema de medida é chamado de quê? De sistema binário, né? O nome do sistema de medida usado na informática é sistema binário. Sistema binário por quê? Porque é base 2, né? São representados apenas por 2 dígitos, 0 e 1s, tá certo? E no caso, a menor unidade de medida que existe é bit, que nós temos o múltiplo do bit, que é quem? Que é o byte. Ok, galerinha? Então, beleza. Então, olha só, para o nosso vídeo não ficar muito grande, nós vamos dar um tempo por aqui e nós vamos voltar na próxima aula aí, dando continuidade a sistema de medida, ok? Então, galerinha, um abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Fui!